Este é o exército dos Estados Unidos, a força de combate mais poderosa do mundo. Mas por trás de sua imagem de força, ele vem enfrentando uma crise cada vez mais preocupante. Ninguém quer se alistar. Olhe para este gráfico do número de militares da ativa ao longo das décadas. É apenas um declínio contínuo. Mas nem tudo é motivo de desespero. Na verdade, desde 2024, isso realmente começou a se recuperar. Então, como isso está acontecendo? Bem, para entender isso, primeiro precisamos entender por que as Forças Armadas têm enfrentado dificuldades com o recrutamento em primeiro lugar. Acredite, isso começou há muito tempo. Durante grande parte da história dos Estados Unidos da América, as Forças Armadas não recrutavam como hoje. A Guerra da Independência foi baseada em voluntários, e quase todas as grandes guerras depois disso usaram recrutamento obrigatório. A Primeira Guerra Mundial teve 2,8 milhões de recrutados. A Segunda Guerra Mundial teve 10 milhões. A Guerra da Coreia teve 1,5 milhão. E o Vietnã, de forma controversa, é claro, teve 2,2 milhões de recrutados. Mas as coisas mudaram em 1973. A forte reação contra o propósito incerto da Guerra do Vietnã, junto com o presidente Nixon cumprindo sua promessa de campanha de acabar com o recrutamento, finalmente se concretizou. A partir daqui, as Forças Armadas dos Estados Unidos da América passaram a ser formadas só por voluntários, iniciando a era do recrutamento. No começo, esse novo sistema funcionou. A transição veio acompanhada de um aumento salarial e se beneficiou da estagnação dos salários em uma economia fraca. Os números de recrutamento eram altos, mas essas condições não duram para sempre. O recrutamento caiu alguns anos depois, no final dos anos 70. Foi então que surgiram anúncios interessantes, mas tudo mudou nos anos 1980. O exército lançou o slogan "Seja tudo o que você pode ser em 81", tornando-se o mais bem-sucedido do recrutamento nos Estados Unidos da América, usado até 2001 e relançado em 2023. No mesmo ano, Reagan sancionou uma lei concedendo aos militares aumentos salariais de 10% a 17%. O momento foi perfeito. A Guerra Fria voltava a se intensificar sob Reagan, unindo os Estados Unidos contra a União Estipacia, União Soviética. Isso não era como o Vietnã, onde o propósito era incerto, mas a ameaça do comunismo era clara. Depois, houve a reformulação do Government Issue Bill. Veja, durante a Segunda Guerra Mundial, o Government Issue Bill foi incrível. Ele pagava a mensalidade completa, dava bolsas de subsistência e é frequentemente creditado como responsável por criar a classe média americana do pós-guerra. Depois, os benefícios foram reduzidos até 1984. Chamada Lei Government Issue de Montgomery, foi uma reformulação completa do programa e dos benefícios. Se você servir, o governo paga sua faculdade ou treinamento. Por fim, vimos os filmes americanos, ou devo dizer peças de propaganda, como Top Gun, Rambo e Government Issue Jaw, serem lançados nessa época. Alguns deles até tinham desenhos animados na televisão também. Os anos 1980 foram uma era de ouro para as Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Os anos 90 foram semelhantes, mas menos bem-sucedidos. O fim da Guerra Fria em 91 encerrou a união contra um inimigo comum e levou a cortes nos orçamentos de defesa, chamado Dividendo da Paz. As metas de recrutamento eram cumpridas, mas sem urgência. Quando o 11 de setembro aconteceu, obviamente tudo isso mudou com uma onda de patriotismo e desejo de vingança. Poucos anos depois, esse impulso diminuiu. Guerras intermináveis no Oriente Médio, altas baixas e ausência de vitória clara mudaram o patriotismo em ceticismo e fizeram o recrutamento despencar. E não só isso, mas também transformou a imagem das Forças Armadas em um grande sinal de alerta, em vez de uma oportunidade. Todos vimos como os veteranos foram tratados após servir até hoje. Isso nos remete ao presente. Em 2018, com a economia dos Estados Unidos da América crescendo mais rápido desde 2005, o Exército não atingiu sua meta de recrutamento pela primeira vez desde então. A geração Z, como são chamados, está se mostrando muito mais difícil de recrutar. Esta geração de jovens foi alvo de marketing a vida toda. Isso está ligado ao fato de que eles cresceram online, onde podem ver as verdadeiras realidades da guerra. Eles detectam mentiras mais facilmente que gerações anteriores. Por isso, o patriotismo está em nível historicamente baixo nesta geração.
Ao mesmo tempo, está ficando cada vez mais difícil para as Forças Armadas encontrarem pessoas sequer capazes de se alistar. Deixe-me explicar. De acordo com o Pentágono, apenas 23% dos jovens entre 17 e 24 anos sequer se qualificam para ingressar nas Forças Armadas sem permissões especiais. Isso ocorre devido à obesidade, saúde mental, dificuldades educacionais, antecedentes criminais, entre outros fatores. Não é só que os jovens não querem se alistar. Mesmo que quisessem, faltam pessoas para escolher. Tudo isso foi agravado pela chegada da pandemia, que fez as escolas fecharem, quebrando uma das principais fontes de recrutamento. Veja, recrutadores geralmente passam muito tempo nas escolas, coordenando Junior Reserve Officers Training Corps, fazendo apresentações, montando mesas no almoço e conversando com alunos. Esse é um dos principais motivos para a queda de 36% nas inscrições no ensino médio entre 2020 e 2024. E o fato é que isso não foi apenas uma perda de um ano, mas teve um efeito que durou vários anos. Como o boca a boca e a influência dos colegas importam muito, perder uma turma dificulta ainda mais recrutar a próxima. Esse problema se agrava ainda mais quando olhamos para um período de tempo ainda maior. Em 1980, 18% dos adultos americanos eram veteranos. Em 2022, esse número caiu para 6%, com menos de 1% dos americanos atualmente nas Forças Armadas. Com menos veteranos na comunidade, os jovens têm menos vozes que realmente atestem o serviço militar. Isso é, se eles ainda fariam isso hoje. Mas a pesquisa não mente. O Instituto de Análises de Defesa descobriu que a presença de veteranos em uma determinada área tem um dos impactos mais fortes sobre se alguém se alista ou não. Por isso, as taxas de alistamento são bem maiores no Sul, onde o serviço militar ainda é muito presente na comunidade. Se olharmos para este gráfico das metas anuais de recrutamento do Exército em comparação com os resultados, podemos ver que, embora eles estejam deixando de atingir suas metas basicamente todos os anos, de 2021 a 2023 foram anos particularmente ruins. Em 2022, as Forças Armadas tiveram o menor índice em 40 anos, sendo provavelmente o ano mais difícil de recrutamento desde a adoção do voluntariado. O Exército ficou 25% abaixo da meta de recrutamento, com 15 mil soldados a menos do que o objetivo de 60 mil. Em 2023, o Departamento de Defesa informou que as Forças Armadas ficaram 41 mil recrutas abaixo da meta. Isso ocorreu quando a Força Aérea não atingiu suas metas de recrutamento pela primeira vez em décadas, e a Marinha falhou pela segunda vez desde 2021 a... Se olharmos para 2024 e 2025, as coisas melhoraram bastante. Vou deixar os números falarem por si. Em 2025, o Exército alcançou a meta fiscal de 61 mil soldados, 4 meses antes do previsto. A Força Aérea, Espacial e a Marinha atingiram as metas de recrutamento de 2025 3 meses antes, e os fuzileiros navais no fim do ano. Até a Guarda Costeira atingiu a meta após 7 anos, com desempenhos recordes em todas as forças. Foi o melhor ano da Marinha em mais de 20 anos. O programa de entrada adiada da Força Aérea tinha 19 mil pessoas, o maior número desde 2012. Só para citar alguns exemplos. Então, por que isso acontece? Bem, como tudo, há uma tonelada de razões. Primeiro, vamos à questão econômica. Veja este gráfico. O salário militar aumentou 4,5% ou mais por 3 anos consecutivos agora. E além disso, a partir de abril de 2025, os militares de patentes mais baixas, geralmente entre E1 e E4, receberão um aumento extra de 10% além disso. O valor que os militares estão gastando com bônus de alistamento e recrutamento também está aumentando cada vez mais. O aumento na remuneração é um fator conhecido que impulsiona as taxas de alistamento. Dado o aumento da taxa de desemprego e a economia instável, para dizer o mínimo, isso alimenta as Forças Armadas. Além disso, as Forças Armadas estão reduzindo seus padrões. Como eu disse antes, há tão poucos americanos que realmente seriam capazes de entrar em primeiro lugar. Então, a única maneira de conciliar isso é tornar mais fácil a entrada. Alguns padrões revertidos eram ridículos desde o começo. Por exemplo, remover restrições a tatuagens visíveis, estilos de cabelo e acelerar isenções médicas que excluíam muitos candidatos qualificados por questões menores.
Outras eram mais graves, como afrouxar restrições a antecedentes criminais. Em 2024, o serviço concedeu 1.045 isenções para delitos leves, acima de 895 em 2022. Mais grave, aprovaram 400 e uma isenções para crimes graves, 98 de 2022. De outras formas, padrões foram reduzidos que se poderia dizer que eram fundamentais para ser um soldado competente. Em dezembro de 2022, a Marinha reduziu a pontuação exigida no exame de admissão e, em 2023, a Força Aérea flexibilizou suas restrições de percentual de gordura corporal. A boa notícia é que, apesar da redução dos padrões, as Forças Armadas compensaram isso com novas iniciativas, fundamentais para o sucesso recente no recrutamento. O Exército criou o curso preparatório para futuros soldados, após não atingir as metas de recrutamento em 2022 e 2023, percebendo que afastava candidatos com vontade de servir, mas que não cumpriam todos os requisitos acadêmicos e físicos. Candidatos que não atingiam os padrões eram enviados a Fort Jackson, na Carolina do Sul, para até 90 dias de treinamento e uma nova rodada de testes, visando se qualificar para o alistamento. O curso tem taxa de sucesso acima de 90% e tem sido fundamental para o recrutamento do Exército. Em 2024, 1 em cada 4 dos 55 mil recrutas do Exército concluiu o curso antes do treinamento básico. O sucesso do programa levou a Marinha a criar sua versão em 2023, chamada Curso Preparatório para Futuros Marinheiros. Por fim, houve um direcionamento à modernização para melhor divulgar novas oportunidades a possíveis recrutas. A Força Aérea destaca aeronaves furtivas, hipersônicas e aviação com radares avançados. A Força Espacial destaca seu papel futurista contra ameaças espaciais. A Marinha incentiva engenharia nuclear, robótica e sistemas navais avançados. O Exército destaca inteligência artificial, defesa cibernética e guerra com drones, além das armas tradicionais. Para a geração Z, que pode não se interessar apenas pela vida de infantaria, essas oportunidades de alta tecnologia fazem o serviço militar parecer menos um sacrifício arriscado e mais um caminho de carreira inovador. As Forças Armadas dos Estados Unidos da América têm cerca de 1,3 milhão de militares ativos e 760 mil na reserva e Guarda Nacional. Globalmente, eles têm a terceira maior força militar ativa, embora cada ramo conte com menos militares do que na segunda metade do século XX. Embora não se espere que as Forças Armadas dos Estados Unidos da América aumentem como em guerras passadas, manter o efetivo atual já exige grande esforço. Entre 150 mil e 200 mil novos recrutas são necessários anualmente só para substituir os que saem. Por isso, a ideia agora é não atingir 100% das metas de recrutamento, mas manter força suficiente para dissuadir adversários e sustentar essa capacidade. Mas a dissuasão só funciona se for crível. E é aí que a falta de recrutas começa a importar, especialmente quando você está espalhado por 800 bases militares em mais de 80 países. Apesar da recuperação no recrutamento, as Forças Armadas dos Estados Unidos da América ainda enfrentam um problema de longo prazo. Menos jovens elegíveis, menos veteranos para influenciar e menos americanos dispostos a servir. Por enquanto, tudo parece funcionar, o que já é suficiente.